Vamos agora às transformações dos potenciais. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é fantástico. É fantástico. Se eu tenho num determinado referencial um quadrivetor a linha μ, dado por V' e a linha neste referencial, então a propriedade de transformação, né, de V de x tem esta forma aqui. E AX, AY e AZ se transformam desta maneira aqui. Transformações de Lorentz. Eu estou falando de quadrivetores. Então, isso é simplesmente fantástico e muitas vezes a gente não entende a relevância disso aqui. Se bem que muito cuidado, né? Porque aqui tinha x' antes, mas x' é igual a lambda x. Então tem que mudar também, né? Veja, a gente tem que mudar também a dependência dos campos. Se antes era x', agora é lambda x. Né? Então, o argumento também muda. Então, por exemplo, se eu tenho num referencial, né? V A igual a zero, olha só, no outro referencial eu tenho um potencial que é igual àquele, vezes gama, lambda x. E tenho, olha só que coisa curiosa, agora eu tenho um potencial vetor. Se antes o potencial vetor era igual a zero, não havia campo magnético, agora tem um potencial vetor. Então tem um campo magnético também. Isso é muito interessante. Agora estamos mudando a nossa visão a respeito do eletromagnetismo. Tudo porque eu quis identificar um quadrivetor fundamental na teoria da relatividade, que é o AMI. Mas o AMI, ele depende do referencial. Então eu posso ter um referencial onde A vetor é igual a zero, mas no outro, não, olha só, surge um campo magnético. Vale o oposto. Eu tenho A num referencial, no outro referencial eu tenho V. Belíssimo isso aqui. O eletromagnetismo, à luz da teoria da relatividade, traz umas coisas lindas. Interessantíssimas, na verdade. Olha só, veja esse exemplo. Vamos considerar esse exemplo aqui, porque eu acho esse exemplo importante. No referencial de uma carga elétrica, né, que se move, digamos que eu tenho uma carga Q aqui, olha aqui uma carga Q. No referencial dessa carga Q, olha só, A é igual a zero e você tem um potencial, está aí, Q sobre 4πε0, 1 sobre R', R' é essa distância aqui, olha só, eu estou aqui no referencial do elétron, ali. Eu estou ali no referencial do elétron. Aqui, esse referencial aqui, esse aqui é o referencial do elétron. Olha aqui. No referencial do elétron, eu só tenho o potencial escalar. Veja, R' é x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais e' ao quadrado. Quero chamar atenção para isso aqui. Então, V se escreve assim. Mas olha só, olha só. A, agora tem A. A é V sobre C ao quadrado vezes V. V de x, y, z e t. Mas, cuidado, agora eu preciso transformar x' em x e escrever y' em termos de y e z' em termos de z. De forma que todo cuidado agora é pouco. Olha só. Neste caso, agora eu levo em conta isso aqui. Levo em conta isso. Portanto, V é igual a Q sobre 4πε0, gama, que veio das transformações, raiz quadrada de gama 2x menos V
VT ao quadrado mais Y2 mais V2. Atente para o detalhe. Veja, o potencial A. Isso aqui é um bom exercício, na verdade. Um exercício fantástico para a gente entender como é que as coisas mudam no eletromagnetismo. O eletromagnetismo, agora, ele é um pouco mais sofisticado, mais complicado do que o eletromagnetismo lá das equações de Maxwell, né? Porque você veja, a gente não tinha esse gama aqui. Né? A gente não tinha esse gama. Mesmo no caso, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? É que mesmo no caso onde a gente analisou a lei de Faraday, naquele caso lá, não sei se você se lembra, mas na verdade eu estava tomando estas expressões, né? E tomando gama igual a 1, a expressão não relativística. Mas, de verdade, olha só como a coisa é complicada. Não é tão simples, né? Agora, eu tenho que determinar o campo elétrico e o campo magnético no outro referencial. No referencial do elétron, eu sei. O campo elétrico é aquele usual de uma carga pontiforme. E agora, no outro referencial? No outro referencial, eu tenho que fazer contas, né? Calcular o gradiente de V, tomar o dA dt, aqui tenho as expressões, né, para dAx, dy, dAx, dz e assim por diante, para calcular o rotacional de B, né? E o fato é que aqui eu tenho finalmente os campos, né? O campo elétrico, veja o campo elétrico, né? Agora de um referencial que vê o elétron em movimento. De um referencial que vê o eletromovimento, né? Aqui, no caso, o movimento é no sentido do eixo x mais velocidade negativa. Se for positiva, você tem que encarar e colocar aqui mais. Esse mais ou menos depende, então, do movimento entre os referenciais. Olha, num referencial tem um campo elétrico e eu tenho B' igual a 0. No outro referencial, eu tenho um campo B, olha só que coisa curiosa, e tenho também um campo elétrico, Ex, EY e EZ. Aqui tem uma complicaçãozinha por conta do gama. Isso aqui a gente não levou em conta quando a gente analisou a lei de Ampère lá atrás, né? Mas olha só as expressões, como são bem mais complexas, né? O campo elétrico de uma carga em movimento. Olhando a carga em movimento. Eu estou no referencial que vê a carga em movimento. É esse o meu referencial. No referencial da carga é simples. Lei de Coulomb. É isso, né? O campo elétrico, né? O fato é que B também é igual a 0. Naquele referencial, no outro referencial, olha só. Comecei com um campo elétrico e nenhum campo magnético. Mas eis que surge no outro referencial, né? No outro referencial, um campo magnético, né? Um campo magnético. Isso a gente depois acaba utilizando na lei de Faraday de alguma maneira, né? Mas isso não vem aqui, aliás, desculpe, na lei de Ampère aqui, né? Na lei de Ampère, né? A lei de Ampère. Muito bem. O fato é que se eu tenho uma carga em movimento, o mero movimento da carga, de acordo com a teoria da relatividade, vai me levar a um campo magnético, né? É esse fenômeno aqui, né? No referencial do elétron, eu tenho só um campo elétrico, por exemplo. No outro referencial, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. É um efeito relativístico, portanto, né? O que demonstra que campos elétricos, né, e campos magnéticos são faces da mesma moeda, né? Como eu disse antes, isto aqui é a lei de Ampère, né? Aqui eu não precisei corrigir, né? Se eu tenho um elétron em movimento, esse elétron produz um campo magnético, pelo fato dele estar em movimento. E a teoria da relatividade prevê a expressão para esse campo. Prevê a expressão para esse campo, né? Um outro efeito que é o oposto a esse é que se eu tenho numa região um campo magnético, então no referencial
este aqui, por exemplo, do fio que está em movimento em relação a ele, surge aqui um campo elétrico, que é V vetor B, produto do movimento. As transformações de Lorentz, né, ilustram isto, porque um campo elétrico num referencial visto do outro gera um campo magnético naquele. Um campo magnético gera um campo elétrico. O elétron só vê campo elétrico. Então, ele experimenta uma força. E essa força é a força de Lorentz. Estou chamando atenção para isso, né? Se eu tenho uma carga pontiforme, é curioso, porque, na verdade, agora, por exemplo, para x igual a vt, né, eu tenho essas expressões aqui para o campo elétrico. O que eu estou chamando atenção é para o fato de que uma carga elétrica em pontiforme, por conta do fator gama aqui, né, na realidade é 1 menos v sobre c ao quadrado, né, mas por conta desse fator, acontece um outro fenômeno curioso. Veja as linhas de campo no referencial em repouso. E agora, veja as linhas de campo quando a velocidade, por exemplo, é igual a 0,9c. Né? Nesse caso, você vê, né, que há um adensamento das linhas de campo elétrico. Né? Isso é um efeito curioso. Vamos olhar aqui essa animação. Então, o que nós estamos vendo aqui é que, de fato, com o movimento, há um adensamento nas linhas de força. É isso. É um efeito relativístico, na realidade. Então, vamos agora para outras grandezas tensoriais, né? No caso do eletromagnetismo, eu posso construir tensores a partir de produtos de componentes de grandezas vetoriais, tanto um tensor simétrico quanto um tensor antissimétrico. Esse é o tensor importante no eletromagnetismo, F∼, definido como dmi menos dni. É um tensor antissimétrico. Como resultado, o traço dele é nulo. Todas as componentes na diagonal se anulam. Ele é um tensor antissimétrico. Lembrando que dmi é, por definição, esse operador, né, e dmi, índice embaixo, é o mesmo com o sinal menos aqui. O fato é que a gente pode fazer contas, né, e verificar que a componente 0,1 desse tensor é menos EX, a componente 0,2 é igual a menos EY e assim por diante. E o fato é que esse tensor ele tem 0, 0, 0, como eu disse antes. Aqui eu tenho o campo elétrico, componente, preciso tomar cuidado com os sinais, né, do campo elétrico, e o campo magnético está aqui nesta parte deste tensor aqui. Né? É uma questão de fazer contas. E, portanto, ele se transforma como produto de duas matrizes aplicadas a essa matriz aqui. De forma que eu tenho agora também uma forma de prever as propriedades de transformação dos campos elétrico e magnético. Veja que a primeira vez eu introduzi a Mi e depois vi as transformações de Mi e a partir daí calculei os campos elétricos e magnéticos. Aqui é diferente, né? Eu considero aqui dois referenciais, né, em movimento e eu quero saber, né, como é o campo elétrico num referencial e no outro referencial. O fato é que num referencial eu posso ter um campo elétrico e no outro um campo elétrico e um campo magnético. E o oposto. Num referencial eu posso ter um campo magnético e no outro um campo magnético e um campo elétrico. Né? Isso aqui agora me leva a novas formas de produzir campos magnéticos, movimentos de partículas, né? Movimentos de partículas. Lei de Ampère, um J dá lugar a um potencial. E a força de Lorentz é aquilo que a gente já discutiu antes.